E aí, meu time, Rafael Toro, professor de finanças, e eu tô fazendo essa questãozinha aqui que o Kedson, lá de São Paulo, do Itaú, me pediu para resolver no nosso quadro aqui do Me Manda Bronca, tá? Vamos lá. Considerando que uma empresa que se submete ao regime do lucro real aufere durante o exercício fiscal 12 milhões de receita líquida, despesas operacionais montam em 5 milhões de reais. Além disso, através de acordo de acionista, resolve remunerar a título de JCP os juros do capital próprio, né? A quantia de 2 milhões e o restante em dividendos. Assim sendo, qual o valor total líquido que o acionista receberá? Olha só, essa questão é muito legal, né? Tá, eu sei que a gente se confunde muito em algumas coisas, mas o que acontece? A empresa, ela teve um faturamento, pingou na conta dela lá, líquido, 12 milhões de reais, e ela é do lucro real. O que significa o lucro real? O verdadeiro lucro da empresa. Então o que acontece? A empresa entrou lá no caixa dela 12 milhões de reais, bonitinho, né? 12 milhões de reais, porém ela teve para tocar a sua operação 5 milhões. Então o que vai sobrar para a empresa? Vai sobrar aqui, ó, 5 milhões a menos, né? Ficando quanto na conta da empresa? Ó, sobrou aqui na conta da empresa, ó, a gente chama de EBITDA, né? O lucro operacional. Olha só que legal. Sobrou aqui 7 milhões de reais. Só que isso, de fato, é o lucro da companhia? Não é. Por que isso não é o lucro da companhia? Porque ela teve um acordo, ó, para distribuir JCP. O que é JCP? É os juros do capital próprio, ou seja, é a companhia pagando uns juros pelo dinheiro que os acionistas injetaram na empresa. Então, olha só, esses 7 milhões aqui, que seria o nosso tal de EBITDA, que seria o lucro operacional, não é o lucro líquido. O que aconteceu? Tem aqui, ó, descontar agora as despesas não operacionais. E a JCP é uma despesa não operacional. A gente desconta as despesas operacionais e depois as não operacionais. Quais são todas não operacionais, Rafael? Os juros, a amortização, quando a gente paga alguma dívida, tá? Esses são os dois caras. A depreciação de ativos, tá? E o outro cara são os impostos. Como é que eu decoro tudo isso, Rafael? É o seguinte, ó, EBITDA, sabe como é que isso aqui em português? Lagida. O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Juros, JCP. Imposto, a gente não descontou ainda. Depreciação, não tem. E amortização de dívida, também não tem. Então agora a gente estava fazendo desconto do juros. 2 milhõezinhos aqui. Só que para quem que vai esses 2 milhõezinhos? Para o acionista. Olha só que legal. 2 milhões de reais aqui vai para o seu acionista. E entra líquido esse dinheiro na conta dele? Depois a gente vai ver o que acontece com esse cara aqui. Mas aqui entrou os 2 milhões de reais. E aí, a partir disso, desses 2 milhões, sobrou quanto para a empresa de fato? Sobrou 5 milhões de reais. Aí vem lá o cara, o governo. O governo diz o quê? Eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte desse lucro. Deste lucro eu quero a minha parte. Quais são os impostos que uma empresa paga? Ela paga a seguinte coisa. Primeiro imposto que nós temos aqui é o imposto de renda pessoa jurídica. Sabe quanto é que é? 15%. No Brasil os impostos são tudo 15%. Aí tem um outro cara que se chama o quê? Contribuição social do lucro líquido, 9%. Isso, a não ser que seja banco, instituição financeira, aí é diferente, tá? Mas aqui, ó, 15 e 9. Sobre quem? Sobre este cara de lucro aqui, ó. Só que existe mais um imposto que o governo diz, se tu lucra muito, eu quero mais do que 15, que é o que a gente chama de excedente financeiro. É o excedente. Como é que funciona esse tal de excedente? Eles vão te cobrar 10% do que superar 240 mil reais. Quanto que superou aqui? 5 milhões menos 240 mil, vai dar mais ou menos aqui 4 milhões 760. Aí sobre esses 4 milhões 760 que eu vou te contar 10%. Então ao total aqui nessa trinca aqui, ó, ao total dá mais ou menos 34%. Mais ou menos 15 mais 9 dá 24
e tem esses 10% que é excedente. Por isso a gente diz que dá mais ou menos 34% o custo de imposto que tem no Brasil sobre o lucro. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha certa HPzinha, né? O que eu vou fazer, ó? Vou aplicar, botar 5 milhões de reais que a gente chegou. 5 milhões de reais, enter, 15%. 15%. 750 mil deste imposto aqui, ó. Esse cara aqui vai dar 750 mil. Vamos botar em vermelhinho, que aí vamos pagar o imposto, né? Vamos pagar o imposto, ó. 750 mil de imposto de renda pessoa jurídica. E os 9% agora? A gente vai aplicar sobre quem de novo? Sobre os 5 milhões. 5 milhões, enter, 9%. 450 mil. 450 mil. Rafael, eu poderia ter feito 24% sobre os 5 milhões? Poderia, daria do mesmo, tá? Então, ó, contribuição social do lucro líquido. Então, são 2 impostos que a gente tem que pagar para o governo. E agora tem esses 10%. É o excedente, é o que superou 240 mil ano. Lembra assim, ó, é 20 mil por mês. Te lembra da isenção da pessoa física nas ações? Quanto é que é? 20 mil por mês. Então o total é 240 mil por ano, esse cara. É só para te associar esse número, tá? 240 mil. O que superar? O que superou? Eu tenho 5 milhões, enter 240 mil menos. Então a base tributária deste imposto aqui, ó, a base tributária quanto vai ser? Do 4.760.000 reais, que é a base tributária deste cara aqui, ó. E sobre este valorzinho é que eu cobro 10%. 10%. Quanto é que deu? 476 mil reais, ó. De novo, menos 476 mil reais. Para que tudo isso aqui, ó? Isso aqui para a gente descobrir o lucro líquido da companhia. E o lucro líquido é que a empresa vai pegar todo o lucro e entregar aos acionistas. Vai entregar todo esse cara. Então agora eu tenho que pegar os 5 milhões e descontar os impostos. Como é que a gente faz? Bota na HP, né? 5 milhões, enter, 750 mil menos 450 mil menos 476 mil menos 3.324.000 reais, ó. Aqui deu quanto o lucro líquido? Ó? Lucro líquido. O lucro líquido deu quanto? E o total aqui deu 3.324.000 reais. Esse todo dinheirinho o cara vai entregar para quem? Para o acionista também. Essa distribuição de lucro tem imposto? Não. Por quê? Porque isso aqui que a gente chama de dividendos. Dividendos. O dividendos ele é isento de imposto de renda da pessoa física. Então ele peguei todo o lucro da companhia e distribuiu para esse nosso amiguinho. Então através de dividendos, ó, os dividendos, né? Ele vai receber quanto? Vai receber aqui, ó, os dividendos do nosso amiguinho. Dividendos. Dividendos. Todos os acionistas vão receber quanto? 3.324.000 reais. Então ele vai receber 5.324.000, porque aqui tem a JCP, ó. Ele recebeu tudo que ele está recebendo de JCP aqui, ó. Vamos botar aqui em azulzinho, ó. Tudo que ele está recebendo de JCP, que a empresa está pagando, é para ele. Qual que é a vantagem da JCP? É que pode ser lançada como custo. Ó, foi lançada aqui, ó, antes de pagar os impostos. Antes, ó, foi lançado como custo. Quem é que paga esse imposto aqui? A pessoa física. Ele que paga. Ele que vai pagar esse imposto. Não é a PJ. Nos dividendos, quem paga o imposto é a pessoa jurídica. Na JCP, quem paga o imposto é a pessoa física. Mas olha só que interessante isso aqui, ó. Tu tá vendo que 2 milhões aqui, né? O total que a pessoa jurídica paga, 34%. Mas sabe qual é a alíquota da JCP? Sabe quanto? Quanto que eu falei que é a alíquota normal no Brasil? 15%. É 15%. É 15% no ganho de capital. A tabela de renda fixa mínima é
15%, o imposto de renda da pessoa jurídica é 15%, o normal no Brasil é 15%. É normal. Quando o cara paga mais é porque o cara está sendo, vamos dizer, penalizado. Quando o cara paga menos, ele está sendo beneficiado. Então, o normal do imposto de renda, né, é 15%. Então, quanto vai ser a alíquota dessa JCP? 15% também. Então, o que a gente vai fazer agora nesse cara aqui, ó? 2 milhões de reais, 15% menos 1.700.000. Então, aqui desses dividendos, não vai, da JCP, não vai sobrar 2 milhões, vai sobrar para ele 1.700.000. E é esses dois que ele vai ganhar. Então, os dois somados vai dar quanto? 5 milhões e 24 mil reais aqui é o que ele vai receber. E por isso eu disse que é interessante, ó, porque dos dois dinheirinhos que ele recebeu do dividendos da JCP, na JCP ele pagou 15. Na PJ dos dividendos ele acabou pagando 34. Então o que é muito melhor? A empresa distribuir o máximo em JCP ou distribuir o máximo em dividendos porque é isento do imposto de renda? É tu receber JCP, porque JCP tu paga só 15. Já nos dividendos tu tem que pagar 34. Rafael, mas sempre me disseram que os dividendos é isento. Sim, é isento para a transferência do lucro para o acionista. Mas a PJ, que tu é dono, tu acaba pagando 34. Então é muito melhor ser distribuído JCP do que ser distribuído através de dividendos. Tem um limite? Tem sim, tem limite e tudo mais, tem legislação para isso, né? Essa diferença dos 15 para os 34 é o que a gente chama de economia tributária bruta, a ETB, né? Porque é muito melhor pagar somente 15 do que pagar 34. Então, de toda essa questão, sim, que é uma questão que a gente sabe que é difícil entender, balanço, lucro real e tudo mais, né? A gente sabe que é uma questão difícil, né? Então, ó, mas a nossa resposta é 5 milhões e 24. Tem essa alternativa? Tem sim, ó. Tá aqui, ó, letra C, ó, tá? Então, espero que tenha entendido como funciona o lucro real, mas lembre, todo imposto ele baseia-se base tributária versus uma alíquota. Sempre assim. A base tributária que é pegar o teu faturamento e descontar os custos permitidos. No lucro real é permitido todos os custos operacionais e os custos não operacionais. E a partir dali que a gente apresentou nossas alíquotas, tá bom? Então se você tem alguma dúvida, me manda a tua bronca. Deixa eu resolver ela para ti.